um cansaço que não é sono, tem uma tristeza que nem sempre se torna lágrimas. Acaba virando culpa, irritação, até um desligamento. E tem um peso que nem todo mundo percebe de quem cuida de todo mundo. E essa pessoa vai ficando sempre por último em termos de cuidado. Hoje a conversa é sobre mulher, depressão, saúde mental e um custo que nem todo mundo consegue visualizar que essa mulher está sustentando durante todo o tempo. Bem, hoje aqui eu tô com a Jaque mais uma vez e eu quero saber, Jaque, como é que você tá? Tudo bem? Olá, Gabriel. Sempre bom estar aqui trazendo conteúdos. Estou muito feliz. Falar de mulher sempre é uma coisa que inspira, não é? E esse mês agora, que é o mês de maio, que a gente badala tanto, o Dia das Mães, mês passado foi, o mês retrasado foi o Dia da Mulher, enfim. Mas resgatar sempre essas temáticas que estão dentro do nosso universo é muito bom. Maravilha, seja muito bem-vinda. E você, nossa audiência, seja muito bem-vinda e bem-vindo também. Você já pode curtir agora esse episódio, compartilhar com aquela sua amiga ou grupo de WhatsApp de amigas e também se inscrever aqui no canal. Bem, Jaque, na sua opinião, por que que esse tema é focado em um peso que normalmente as pessoas não veem, né? Sejam amigos, sejam familiares, sejam maridos, enfim, que a mulher tem, por que que você acha que isso explode sempre nas rodas de mulheres e tá um tema tão em alta? Por que que é necessário a gente conversar mais sobre isso? Gabriel, assim, o universo feminino, ele sempre foi um universo muito mascarado, sempre muito mergulhado nas questões de valores culturais, sempre muito rodeado de pontuações religiosas, não é? E isso se via claramente, a gente vê isso claramente, né, na criação da menina e do menino, né. O menino pode brincar, pode pular, pode cair, levantar, homem não chora, que também é um absurdo, mas a gente escuta muito isso ainda, né. E a mulher não, a mulher ela não pode machucar, a mulher não pode machucar, ter uma cicatriz, porque a beleza dela vai estar ofendida, ela não tem uma liberdade com o corpo dela, isso desde muito pequena, né. A gente é educada, eu estou com 62 anos, quando eu era criança minha avó dizia: "Não pode sentar no colo de ninguém, ninguém pode, fazer carinho em lugar que a vovó não deixa". E assim, a gente sempre foi criada dentro de uma pressão, dentro de uma ameaça, não é, de que a qualquer momento pode acontecer alguma coisa com a gente. E aquelas menos avisadas acabavam sofrendo um algo mais. Então esse peso que a gente carrega, ele vem sendo desenvolvido desde lá de trás da infância até a gente ficar adulta e tal. E, aqui, claro, o nosso segmento aborda muitas questões da saúde mental, mas o peso, ele vem sendo formado, ele vai sendo cada vez mais estruturado e consolidado, e a gente acaba naturalizando isso. Então hoje, dentro do que a gente considera um problema de saúde pública, a mulher hoje ela tem, fatores de vulnerabilidade, não é. Por exemplo, a dupla jornada, a criatura acorda cedo, se arruma, vai trabalhar, pega transporte, volta, chega em casa, ela ainda vai cuidar da comida, ela ainda vai cuidar da casa, muitas vão estudar com seus filhos, não é. Aquelas que são mães solo, vão ter não dupla, mas tripla, quádrupla jornada. Então, essa questão do peso invisível de quem cuida, é aquilo que a gente vive todo dia, mas ninguém percebe, não é? Ninguém valoriza uma casa limpa, ninguém valoriza uma cozinha bem arrumada. Aquilo ali parece que, sabe, "Ah, é assim que é". Não, alguém chegou ali e fez, alguém chegou ali e cuidou. E isso sempre hoje eu digo que isso está menos, mas ainda longe do ideal. Então a mulher ela ainda continua responsabilizada sobre essa questão, da casa, do filho, do marido. E assim, mulheres, que a gente vê que muitas vezes, têm um trabalho, ganham bem, têm uma vida estruturada, mas ainda carregam com elas essa condição de serem mulheres que têm uma dupla, tripla ou quádrupla jornada de tarefas. Sobretudo, ainda carregam a questão de terem que ser vaidosas, estarem bonitas,
disponíveis sexualmente para o seu parceiro, porque senão ela não está cumprindo aquilo que é da sua obrigação. Então, são muitas coisas que agregadas, isso, fazendo um parênteses, isso vem se manifesta em cada etapa da vida. Ou seja, a mulher que casa, casou e quando é que vai ter filho? Aí tem o primeiro, e aí, quando é que vem o segundo? Aí, tem hora, tem dia, se passar daquele tempo para casar, tá ficando velha, hein, não sei o quê. Aí depois que tem filho, o filho cresce, ela fala: agora eu vou dar uma relaxada". Não, aí vem o etarismo, por exemplo, que é o preconceito contra a própria idade, enfim, são muitas questões que vêm atravessando, a nossa vida em cada etapa. Então é como se a gente tivesse, o nosso sentido de vida, ele só aparece quando a gente está cumprindo com a obrigação, não é? E quando não cumpre é cobrada disso. E isso tudo vai gerando impactos sistemáticos na nossa vida emocional, mental, social e até espiritual, não é? Então assim, esse peso, invisível que a gente carrega são essas atribuições institucionais, espirituais, que não tem nada de espiritual, de que a mulher foi feita para tal coisa. Tá, mas quem disse que a gente foi feita para tal coisa? Algumas religiões vão dizer que um livro disse isso, outros lugares vão dizer que é da cultura local, que é normal ser assim. Então, digo eu, a mulher, ela é um ser humano antes de qualquer coisa. Ela, obviamente, tem uma condição, um aporte biológico condizente com a sua expressão. Tem também, competências, tem habilidades. Ela carrega, por exemplo, a questão da própria maternidade, mas isso não impede que ela encontre caminhos que possa suavizar a sua jornada diária, a sua própria existência, e eu diria que a liberdade de ser quem ela quiser, a hora que ela quiser, seria a primeiro item da lista. Não é? A gente poder ter um parceiro que compreenda, ter uma família que apoie, ter amigos que coadunem seus interesses afinados aos dela, enfim, por aí vai. Mas é isso, é ela poder ser quem ela quiser, com a liberdade de ser e estar como ela quiser, enfim, aquilo naquele momento é bom, então tudo bem. Ah, não é bom, então tá, tudo bem. Hoje eu não quero lavar louça, então tá legal. Né, então isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar. Isso eu estou falando do basicão, né, basicão, mas tem muita coisa aí, tem muito caroço nesse angu, entendeu? E nesse episódio a gente vai começar a descobrir, de estar coberto mesmo, todo esse peso invisível que a mulher hoje sente e cada vez mais tem o interesse em se autoobservar, se autoconhecer e, enfim, se aprimorar para ser cada vez mais feliz. Então a gente vai, viajar nesse episódio sobre temas muito delicados, mas de extrema importância para você, mulher, que está nos assistindo aqui. Bem, como você disse, o mundo mudou muito, os interesses das mulheres mudaram, a postura delas frente à vida também mudou, cada vez mais, focadas no lado profissional e todas essas cargas horárias diferentes, né, que você trouxe para a gente. Eh, Quando que a gente consegue perceber, numa mulher que a gente ama, um sinal que ela tá funcionando ainda, né, ela está fazendo as coisas que ela se propõe a fazer bem feitas, porém ela não tá bem. O que que a gente poderia já começar a ficar atento a indícios? É, uma das coisas que tem me chamado muita atenção, sobretudo nos atendimentos que eu tenho feito no consultório, é que o primeiro sinal que a pessoa dá é o isolamento. Ela começa a não ficar muito dialógica, ela não fica muito afim de papo, ela quer ficar mais na dela. E aí o marido traz amigo, traz família, não sei quem, domingo, sábado, que é o dia que muitas vezes ela tem para fazer coisas para ela mesma ou para a sua própria casa, e aquilo começa a gerar uma espécie de toxicidade, disfarçada de sociabilidade. Então, assim, ela quer ficar na dela e não consegue. Então, o humor, eu destaco aqui, é um sinal muito
muito comum a mulher estar de mau humor, mas isso não é só porque ela não está bem, ela pode ter outras razões. Mas eu acho que a primeira questão que a gente precisa abordar aqui seria a questão do diálogo. Né, se há conexão dessa mulher com o ambiente dela, com as práticas das atividades diárias dela. Então a mulher que não quer papo, aquela que está sempre mal-humorada, aquela que não está com paciência com os filhos, sabe, já deixou de fazer o que ela gostava. Ah, se ela vai ao salão toda sexta-feira depois do trabalho, ela deixa de ir. Se ela está acostumada a estar com amigas em casa, ela já não quer mais ninguém com ela. E aquilo vai automaticamente num crescente, e aquilo vai escalonando, não é. Mas o isolamento, a falta de diálogo, aquela coisa de que hoje eu não estou bem não, ou então a passividade, aquela coisa: "Ah, então estou sem paciência de discutir", tipo assim: "Ah, então tá ótimo". "Ah, é, tá bom". Sabe, aquele: "Ah, ok". Isso é muito denunciante, muito. Só que é uma coisa tão simplória que o marido, o parceiro, os filhos, a família, os amigos não percebem, não é. Então é aquela mulher que nunca bebia e passa a beber, não é. É aquela mulher que tinha o hábito de ir para academia, de repente ela larga tudo para lá, porque não tem mais vontade, não tem energia. É aquela mulher que vai transar, mas quer aquela rapidinha, porque está de saco cheio. Entende? E o parceiro, ele olha aquilo e não vê, né, é aquela história, vê, mas não enxerga, né. Porque, veja, todo mundo tem momentos, vamos chamar assim, só que, como eu estou dizendo, existem momentos, mas quando aquilo fica uma semana, 20 dias, a ponto do marido, da família fala: "Nossa, ela não está legal, o que será que ela tem, hein?" Tô achando ela tão irritada, tô achando ela tão triste, não é. Veja, aquilo já é um sinal que muitas vezes ela está chamando de cansaço, ela está dizendo que, aquela semana foi punk, foi pesada no trabalho, só que quando ela observa, essa semana punk já está durando 3 meses, não é. Aquela TPM dela que antes só dava uma cólicazinha muito branda, muito leve, hoje dá uma irritação, né. Tem tem tinha, né, uma filha de uma cliente minha, que era bem comprometida em termos de saúde mental, que ela quando menstruava, era mocinha, ela rasgava as folhas do caderno da escola. Ela assim, menina tipo 13, 14 anos, ela rasgava tudo. Ela depois que casou, ela quebrava tudo. Porque assim, aquilo vai é um exemplo meio esdrúxulo, mas assim, a coisa vai avolumando, 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 até que chega uma hora que a pessoa destempera, né, e descompassa ao mesmo tempo. Então, assim, eu diria que quem ama uma mulher, quem tem conexão, e eu estou falando de conexão mesmo, porque hoje as pessoas estão perdendo até a conexão com elas próprias. Mas quando você tem conexão, quando você opta em ter uma vida mais conscienciosa, em termos de sensibilidade, não é, de direcionamento, a gente começa a ficar mais atento a esse tipo de coisa. Né, porque um casamento, depois de 5 anos ele tem já teve um timing, depois de 10 ele vai ter outro, 15 outro, 20 outro, e assim, envelhecer e estar na companhia de alguém é você tirar um valor, amadurecer e colocar outro no lugar. Esse é o ritmo de um casamento. Eu já estou no meu 37º ano, então eu eu vou te dizer de estrada, você tira, porque, assim, a vontade é matar quebrando os ossinhos, assim, a unha, sabe. Mas depois você olha aquilo e fala: "Ah, tudo bem, isso faz parte é um comportamento da pessoa", mas na verdade, isso não define a relação. E entender que muitas vezes somos críticos de alguma coisa do outro, ou até de nós mesmos, né, mas aquilo não nos define. A vida não é um saco, alguma coisa na vida não está legal para você pensar que naquele momento está sendo um saco, mas não é assim que funciona, né. Nós somos muito mais do que um mau comportamento e podemos melhorar, né, graças a Deus que a gente tem neuroplasticidade aí a dar com pau para poder mudar. É, é isso. E, bem, a gente
fez um trabalho, quer dizer, você fez um trabalho incrível em colocar uma lupa, né, onde tem que se estar a nossa atenção. Então, indícios que mulheres nos dão sobre o que estão sentindo e às vezes elas não conseguem nem verbalizar, ou às vezes elas nem têm consciência do que estão sentindo isso. E a gente pode observar que muitas mulheres acabam evoluindo para um quadro depressivo, por Sim. conta, desses sinais que a gente abordou. Como, na sua opinião, a depressão aparece na mulher, eh, nos primeiros passos? Se for possível isso, a gente consegue dar a qualificação de fases para uma depressão? Olha, primeiro é importante a gente entender que depressão não é um pacotão. A depressão, ela é uma doença mental, e que ela pode se manifestar em várias de várias maneiras, vamos chamar assim. Primeiro, que, ela pode ser uma depressão, por exemplo, muito circunstanciada, muito episódica, vamos chamar assim. Um luto, por exemplo, ele traz as mesmas características de uma depressão, por exemplo. Tristeza, falta de energia, falta de prazer, ver o mundo todo cinza, a pessoa está destruída, com saudade, enfim. E eu digo luto, não é luto só de morte não, pode ser luto pela perda de um emprego, pode ser luto por um filho que casou e saiu de casa, pode ser luto de uma separação, de um casamento duradouro, não é, que estava ali há 20, 30 anos, isso pode acontecer. E a mesma característica de uma depressão, porque a gente está falando de ser humano, né, Gabriel, então a gente não tem como dizer que para um é de um jeito, para outro é de outro, não, não é isso, né. Agora, quando a gente tem o diagnóstico de depressão, a gente vai fazer uma avaliação mais cirúrgica, mais refinada. Por quê? Veja bem, quando você diz para mim se ela a depressão quando começa veja, nenhuma doença mental, nenhum transtorno mental, ele surge do nada, né, ele não é uma varinha de condão que faz: "Ui, aí agora eu tô depressiva. Ai, ui, eu tô agora sou bipolar, ou então tenho TDAH". Não, não é assim. Isso aí é essa vergonha que está acontecendo hoje nas redes sociais, aonde as pessoas estão banalizando saúde mental, romantizando sintomas, tentando numa linguagem muito popularesca e inviável, diria eu, né, abordar o tema da saúde mental. E hoje, tem uma coisa boa, não é, porque embora essas informações estejam democratizadas, é importante que elas estejam também qualificadas, não é. Então a depressão, ela vem sendo usada como um pacotão. "Ah, depressão, depressão, tenho depressão", não, que depressão que você tem? Você pode ter uma depressão que veio evoluindo, como essa que você se refere, que começou com tal coisa, depois foi para outra tanta coisa e tudo mais. Mas veja, tem uma história de vida aí, tem uma subjetividade aí que está, colorindo esse quadro todo. Por exemplo, se eu na minha família tenho pessoas que concorrem com o transtorno mental de humor, desculpa, transtorno de humor da depressão, eu tenho que estar atenta para saber: "Não, espera aí, se a minha tia, irmã do meu pai tem, se a minha avó, mãe da minha mãe tem, opa, de um lado e de outro, espera aí, deixa eu ver aqui". Então, assim, há muitos anos atrás eu atendi uma menina de 11 anos, muitos anos mesmo, porque eu já não atendo criança há bastante tempo. Ela tinha 11 anos e ela adorava ver o Rei Leão. E a parte do Rei Leão que ela mais gostava era quando o pai morre. Ela chorava, chorava e chorava vendo o Rei Leão, não é. E a mãe falava: "Nossa", a mãe falava assim: "Sábado ela vai para casa do pai, ela pede para ver o Rei Leão". Aí quando ela chega em casa domingo à tarde, ela diz que viu o Rei Leão e ela chorou muito. E eu procuro nem alimentar essa história nela e mudo de assunto. Ou seja, isso foi durante muito tempo. O Rei Leão já tinha estava careca de existir e ela continuava ali vendo o pai morrer. Por quê? Aquilo ecoava na criança. Né, e aí foi uma menina que teve um quadro de ela menstruou precocemente, ou seja, ela já tinha uma organização biológica meio atravancada ali, que eu não me lembro bem agora, mas já mexia com ela. Então,
não era uma depressão, mas ela tinha já uma mexida, não é. E anos depois, eu me lembrei dela agora, porque eu a vi essa semana no supermercado já bem adulta, ela me contou que estava tratando da tireoide. Então você vê que tudo tem alguma coisa a ver que naquele momento não está claro para nós, não é. Então a depressão ela pode vir dentro dessa evolução, numa família que tem uma predisposição genética, uma herdabilidade muito comprovada, enfim. Mas ela também pode vir dentro de um gatilho. Por exemplo, um burnout, muitas vezes, uma exaustão, pode fazer uma depressão aparecer, não é? Por quê? Porque a depressão ela se associa a quadros de debilidade. Então, é muito importante a gente entender primeiro a causa provável desse gatilho, não é? É importante entender o momento de vida dessa pessoa, porque hoje, Gabriel, as pessoas estão fazendo da saúde mental uma bandalha. Primeiro, porque tem um monte de gente se autorizando a dizer que é terapeuta, a tratar pessoas como terapeutas, e nem psicólogos são, né. Médico, então, passou longe, se não é psicólogo, não entendeu? Não é. Médico também não é. Você vê, por exemplo, médicos que na hora do SOS eles dão lá um socorro, por exemplo, um cardiologista pode dar um SOS uma pessoa que está numa crise e tudo mais, a pessoa tem que dar continuidade ao tratamento. Não, a pessoa continua o tratamento com o cardiologista. E hoje a saúde mental ela tem, uma tecnologia também por trás disso, né. A gente já sabe, por exemplo, que hoje o uso de cannabis pode ser utilizado para determinadas finalidades e nem todo médico sabe manejar cannabis, né, que é o CDB. Então, é muito importante a gente ter esse olhar, que a gente não pode perder de vista aquilo que é. Então, na hora de avaliar, o diagnóstico ele não é um olhar de intuição: "Ah, eu acho que aquilo ali eu acho, ó, que aquele negócio ali". Não, não, querido. A atividade de avaliação e reconhecimento de sintoma é fundamental para o tratamento. Porque a iatrogenia, que são erros de tratamento, são muito comuns em saúde mental. Por quê? Por causa da tal da curiosidade. Então, por exemplo, existe a depressão atípica, existe uma depressão que é unipolar, a própria depressão bipolar, a depressão ansiosa, não é? E cada uma com uma gama de sinais e sintomas que difere da outra claramente. Ou seja, se tu não entende desse pacote, entre aspas, você vai dar uma medicação genérica, você pode, trabalhar, por exemplo, com um antidepressivo, pensando que essa depressão é ansiosa, quando na verdade ela é bipolar e tu tá jogando gasolina na fogueira. Porque essa pessoa vai fazer uma virada maníaca e vai dar uma pirada. Então, a depressão, embora hoje ela esteja, no ranking, vamos dizer assim, 0001, né, de absenteísmo, superando inclusive muitos quadros de câncer e de cardiopatia, embora isso seja real, as pessoas não estão dando a devida atenção. E a mulher, por uma questão até de uma fragilidade nos hormônios, né, porque ela tem uma variação biológica grande, você vê aí menopausa, a própria depressão pós-parto, enfim, a TPM e tudo mais, a mulher é muito mais vulnerável, né, então a prevalência da depressão em mulheres ela é muito alta. Agora, o que eu acho importante é que, primeiro, reconhecer a depressão, insisto, é você primeiro olhar para a história dessa pessoa, porque ela pode estar triste, abatida, enfrentando uma dificuldade, sim, e isso não é depressão. O mundo tem bilhões de seres humanos, todos eles sofrem. Ninguém não ninguém está muito, muito 100%, 1000% feliz. Né, então é importante a gente entender isso. E, finalizando, o contrário também é verdadeiro, né, a gente pode estar bem, a gente pode estar pagando de estar aqui super, né, de boa, e estar vivendo uma dor lancinante, uma angústia insuportável e sair dali e pular da cerca, né, lá para baixo e fazer uma bobagem. Então identificar a depressão é prevenir saúde mental, trabalhar com prevenção em saúde mental,
é buscar o tratamento correto, é saber acolher essa pessoa, é saber acolher essa pessoa e entender que nem sempre quando essa pessoa faz alguma coisa com você, é com você que ela está fazendo. Isso depende muito mais dela do que de você. E você procurar saber. E aí é uma questão também de foro íntimo da nossa própria convivência, tá. Então assim, recapitulando, depressão não é um pacotão, a gente precisa ter mais especificidade, uma avaliação séria, um diagnóstico mais cirúrgico, sem "eu acho" ou "a minha intuição diz que", né, vai bem, né. O profissional, treinado para poder cuidar também é uma coisa que eu sugiro, enfim, cuidados, né. É, eu tenho certeza que você tocou num ponto fundamental, porque hoje em dia parece que todo mundo quer falar sobre tudo, mesmo que não tenha eh, mínimo embasamento para dar a sua opinião, né. E todo mundo, todos nós temos a perder com isso, porque acaba se criando uma falsa sensação de normalidade em questões que são anormais. Problemas realmente mentais, dificuldades, transtornos, como a gente estava falando da depressão, que são causas reais de morte. E a gente está lidando como se fosse qualquer coisa. Eu queria que você fizesse uma interseção com essas, não sei se você já viu isso, essas festas, comemorações, debut que chama, Sim, sobre pessoas que falam: "Ah, olha, eu tenho esse quadro aqui. Ah, eu tenho esse diagnóstico aqui", sim, como se sim. fosse uma brincadeira do TikTok, só que falando de algo que impacta profundamente e faz com que tenham pessoas que tenham um alto grau de sofrimento real, e a gente está normalizando isso. Então eu queria a tua visão profissional para você falar sobre isso e alertar as pessoas desse perigo dessa normalização. A saúde mental, ela tem pilares, né. E durante muito tempo, por falta de tecnologia e por precariedade também, a saúde mental ela era baseada na questão higienista, né, se você desse sinais de ser uma pessoa que não se encaixasse nessa sociedade de normas, né, de patentes comportamentais, você era excluído e era internado, era colocado num lugar para loucos. Então esse tipo de comportamento aonde o que não me agrada ver, eu isolo para não me incomodar, isso era o que se fazia antigamente, né. Você vê o genocídio que houve aqui no Brasil em Barbacena, que ninguém ouviu falar, foi um programa do Jornal Nacional lá na década de 70 que fez uma denúncia e ficou por isso mesmo, não é. As pessoas iam para lá, quem é que era internado ali? Era o filho daquela madrasta que o pai morreu e a madrasta não queria mais a criança, mandava internar, né. Ou era aquela mulher que o marido morre e ela fica com tudo que é do marido, mas a família também quer o que é do marido, aí vai lá interna, diz que é louca. E por aí vai, não é, por aí vai. Então os agravamentos dentro dessa área da saúde mental, sempre foram bárbaros, né, tortura, abusos, sofrimento psíquico. Eu vou te dizer que se a pessoa não era louca, ela ficava, não é. Tamanhas, eram as barbaridades cometidas dentro dessas casas de reclusão, não é. Então, os manicômios, graças a Deus, hoje a gente lutou para acabar com isso, com a internação compulsória, que hoje todo mundo fala meio na modinha também. "Ah, não pode internar". Não, não é que não possa internar, claro que pode, não é, só que não se interna mais com a mesma leveza que se fazia antigamente, que o político arrumava um amante, a mulher tinha um filho dele, ele não queria saber da mulher e do filho, mandava internar para sumir com a mulher do mapa. E isso era feito assim, ó, à galega. Hoje não. Hoje o Ministério Público tem que ser avisado, alguém tem que estar sabendo daquilo. Então a banda toca bem diferente do que era antigamente. E isso foram evoluções que a gente foi tendo dentro desse percurso da saúde mental. Mas, quando a gente coloca sobre, eh, essa banalização do sofrimento, eu acho que hoje a gente está vivendo um tempo que pela primeira vez está se falando do cérebro encolher
e de uma geração aonde houve um declínio do QI, não é. O cérebro das crianças está o cérebro está sendo encolhido, ele não está sendo estimulado o que precisa ser para que a criança tenha determinadas habilidades e competências. Habilidade socioemocional, por exemplo. Em contrapartida, a gente evoluiu tecnologicamente absurdamente. Então veja que há um paradoxo aí, mas esse paradoxo ele também tem um efeito que é o efeito polarização. Ou eu sou um idiota que não consigo usar nem um pouco a minha reflexão, não é? Ou eu passo a ser um gênio da tecnologia, mas eu não sei o que que significa, por exemplo, não tomar um refrigerante. Então eu sou aquele cara que sou genial, mas eu encho a cara de Coca-Cola, o tempo todo, de 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 chocolate açucarado. Por quê? Eu sei que aquilo faz mal, o nome disso, eu sei que faz mal, mas eu uso. Isso é uma dissonância. Então nós vivemos hoje um tempo de contrapontos, de dissonâncias, não é, de polarizações, mas isso não é um fenômeno alheio à saúde mental, não é. Isso é provocado pelo mau uso da tecnologia que a gente tem hoje, isso é provocado pelo abuso no uso de telas, isso é provocado por uma circunstância aonde ninguém se sente mais seguro. Não é? Você hoje, aqui no Brasil, você, tem o te nós vivemos, um período político aqui no Brasil que todo mundo era ameaçado o tempo inteiro. Isso era um projeto social, né. Você ligava, entrava no YouTube, você entrava no TikTok, entrava em qualquer lugar, as pessoas ameaçavam umas às outras, não é. Todo mundo tinha medo de falar alguma coisa pelo grito, por uma ofensa. Isso no trânsito, no shopping, na farmácia, na padaria, em qualquer lugar. Então veja, a saúde mental ela é uma estrutura humana extremamente sensível e que conta com vários elementos na sua estrutura. A vida social é uma delas. A vida ocupacional é outra dela, é outro elemento, não é, que constitui. A nossa questão biológica é outra também. Então nós temos, perdão, vários elementos que estão construindo, elaborando a nossa saúde mental. "Ah, mas então 100% nunca vai estar bom". É, mas você precisa estar preparado, informado e entendendo o que está acontecendo. Então, hoje, essa complexidade toda, ela não é linear de causa e efeito. Ela demanda uma complexidade, viva, né. A vida da mulher, por exemplo, ela não é uma fotografia que você está ali, né, não é isso. A vida da mulher, ela é dinâmica. Ela está nas interações o tempo inteiro. A mulher ela tem a sua inteligência concreta, abstrata, seus afetos, né, ela tem seus parceiros, tem seus filhos, tem a sua sensibilidade, ela tem várias coisas. A questão é, como lidar com essa mulher para que ela comece a aprender a cuidar dela. Ela não sabe cuidar dela. Ela é treinada desde pequenininha para cuidar de tudo e de todos, menos dela. E quando cuida, ainda chamam ela de egoísta. Eu sou uma pessoa que se me chamar de egoísta eu adoro, é elogio, né. Mas nem todo mundo sabe disso. E quando hoje você diz os homens hoje, a gente fala, por exemplo, de saúde mental e fala da mulher, uma coisa que passa muito longe dos homens, porque os homens também sofrem muito, só que eles não contam, eles contam para o garçom. A mulher conta para a manicure, e os homens contam para o garçom no bar, sabe. Então, assim, a gente precisa entender que a gente tem voz. A gente precisa entender que saúde mental não dá em poste, não dá em porta, não dá em parede. Saúde mental é humana, tem uma relação direta com bem-estar e com sofrimento. E nós precisamos estar atentos, porque isso pode chegar a matar. Isso pode levar uma pessoa a ter uma ruptura com a realidade e nunca mais ela voltar a ser o que era. Não é, porque ela desarrazoa, ela não consegue mais fazer fronteira com aquilo que é como é. Ela corrompe a sua percepção, não é. E esse corromper, muitas vezes não tem volta. E isso está acontecendo com o uso excessivo de bebida,
esvaziando o sentido da saúde mental como esses debus de sofrimento mental, né. Eh, e aí é o que eu digo: "Mas por que será que as pessoas estão fazendo isso?". Essa é a pergunta que não cala. Por que que uma pessoa faz uma festinha para cada um dizer que é alguma coisa, né? Por que que aquele que realmente é e sabe que é, tem vergonha de dizer que é? Por quê, né? Porque não tem canal para isso, porque não tem informação elaborada, direcionada para isso. E nós vamos deixando para lá, vamos deixando passar. Então, Gabriel, eu diria o seguinte, que para nós hoje, o mais importante enquanto seres humanos não é a gente celebrar a decadência, mas a gente reconhecer realmente por que que isso está acontecendo e como lidar, né. Por que que essas pessoas estão fazendo isso? Por quê? Né, o que está acontecendo? Porque não tem canal, então, as pessoas que são criativas, o ser humano é muito criativo, né, a nossa resiliência inclusive é pautada na criatividade, ele vai criando formas, atalhos para poder suportar. Por um lado, anestesia, mas por outro não resolve e banaliza. É isso. Momento na vida da mulher que é um desafio muito grande, e eu não sei há quanto tempo a gente descobriu ou nomeou a depressão pós-parto, mas é algo muito comum que a gente pode observar, pessoas que a gente conhece, na internet, enfim, ou até mesmo dentro da nossa própria casa. Eu queria saber de você, já que o que que é esperado emocionalmente nesse pós-parto e o que pode ser um alerta? Assim, a depressão pós-parto, ela tem algumas características, né, assim, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque, assim, a mulher sofre um desgaste muito grande. Primeiro, a preocupação maior das mães que estão dentro de um processo de gestacional saudável, é se seu filho vai nascer perfeito. A mulher tem muita preocupação, os pais têm muita preocupação com isso. E nascer perfeito é nascer perfeito funcionalmente, ou seja, apto a aprender e a se desenvolver. Essa pelo que me conste, até hoje sempre foi isso. Depois que nasce, a mulher ela passa a ter uma jornada de sono encurtada, ela passa a ter um trabalho dobrado sobre a atenção que ela precisa dispensar para a criança, para o bebê. Então ter uma rede de apoio para essa mulher é muito importante. Se ela é portadora de algum transtorno de humor, como a bipolaridade, por exemplo, ela pode ter filhos, claro, só que isso tem que ser um trabalho muito bem organizado e planejado, porque essa mulher não pode ficar sem dormir, porque a cronobiologia do bipolar é totalmente diferente da massa humana. Eles têm uma especificidade, então tirar o sono dessa mãe é crise, tá, não tem como. E aí, a gente começa a entender por que que muitas pessoas, quando têm essa depressão pós-parto e nunca tinha tido antes um diagnóstico de bipolaridade, vai descobrir ali, né, nesse momento. Isso já é um alerta, já é um sinal, por exemplo. Uma outra questão é que essa depressão pós-parto, ela não é só para pessoas que sofrem de uma predisposição. Ela pode acontecer por conta, por exemplo, de uma violência durante o parto. Não é? As mulheres pobres, sobretudo, elas sofrem violência obstétrica de uma forma muito comum, muito mais do que se imagina. Ouvindo o médico dizer: "Pô, mas você já tem uma porrada de filho", isso aconteceu no meu consultório. "Você tem uma porrada de filho, vai ter mais esse", porque ela já tinha 3 filhos. E esse ela engravidou e só descobriu no 5º mês. Ela estava separada do marido. Ela teve que escutar isso. E aí ela é a sem vergonha, ela é a que não presta, ela é aquela, sabe. Então isso muitas vezes, dependendo da predisposição da pessoa, ela abre um quadro, não é, por culpa, por vergonha, enfim. Uma outra questão também é que isso, por exemplo, essa violência obstétrica, ela pode trazer uma depressão pós-parto ou um estresse pós-traumático. Né, é a depressão por TEPT, por transtorno de estresse pós-traumático. Então, veja, a mais grave, eu diria que é a depressão pós-parto com
uma classificação de sintomas psicóticos, tá. Porque a mulher, ela tá ali, ela começa a ter pensamentos ruminantes, e esses pensamentos ruminantes, eles começam a desrealizar ela começa a sair e ela começa a entender que aquela criança é um bicho, que aquele bicho vai matar ela, que ela que gerou eu ti enfim. Eu quando trabalhei em hospital psiquiátrico, teve uma moça que foi internada, era bipolar, e ela chegou nunca foi a família escondia que ela tinha problemas, até dela mesma, né. Enfim, e essa moça, ela foi internada e ela dizia que ela tinha engravidado do demônio, né. Do demônio, e a criança era o demônio, e ela não queria ver que ela tinha que matar a criança, tinha que ma então assim, não é uma coisa fácil de você lidar, são sintomas muito pesados. Só que, eh, isso entre outras tantas coisas, né, porque a família não entende, a família não tem informação, a família não agora, os médicos, por sua vez, eles identificam mais uma vez, o pacotão, ela está em depressão, ela não está bem, não é? Mas e aí, o que que faz? Continua dizendo que está em depressão, dando um remedinho só para amenizar ou cuida direitinho? E muitas vezes a pessoa sem condições para ali e acaba sendo alvo de uma internação psiquiátrica, porque não teve o devido acompanhamento. O outro tipo, por exemplo, de depressão pós-parto é uma depressão que é por ansiedade, excesso de ansiedade, né. A mãe fica muito nervosa que tem que limpar, que tem que higienizar, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e ela começa a evoluir dentro de um desgaste no quadro pós-parto, e começa a ter pensamentos ruminantes também, de morte, de doença, enfim, cada uma vai ter uma amostra disso, não é. Mas é tão grave quanto, é um tipo de toque, né, que tem, é um transtorno obsessivo compulsivo. Tudo isso se embrulhando num quadro que tem aí uma vulnerabilidade, eh hormonal naquele momento, não é, e a pessoa vai se perdendo naquilo. E o pior, sabe, Gabriel, é que no final, a mulher acaba sendo a louca, né, é a louca e se para ali naquele encurtamento, naquela abreviação. "Ah, ela é louca. Ih, ela ficou louca", não é. E não tem nada de louco nisso, isso aí tem hormônio, tem tratamento, tem remédio e vida que segue, mas as pessoas param ali, né, como nunca viram aquilo, quando veem se assustam e cristaliza ali, mas não vai adiante. E daí tem os etcéteras e etcéteras e etcéteras por aí vai. Mas basicamente a depressão pós-parto, ela tem uma associação, com o quadro que pode ser hormonal, pode ser o próprio histórico da gestação dessa mulher, pode ser também por uma questão de um transtorno obsessivo compulsivo, de um TEPT, de um estresse pós-traumático, enfim, veja quantas coisas precisam ser apuradas. Não é? Mas muitas vezes isso é deixado de lado, porque a mulher não tem condições, não tem escuta. Isso é porque a gente precisa valorizar a presença do psicólogo dentro de um lugar que são as maternidades, para que ele possa dar o suporte a essa mulher e a essa família, né. Fica aqui a minha dica, quando quiser saber, leva num clínico que seja especializada em maternidade, né, em serviço neonatal, porque não é nada, pouco comum, tá. Isso aí é extremamente comum no universo da maternidade, muito comum. E tem um aspecto que no que eu na minha crença eu acredito fielmente que é muito comum, que é a culpa de a mulher pensar assim: "Ah, eu deveria estar feliz". Eu acho que isso é muito comum, no pós-parto. E eu queria que você falasse, o quanto destrutivo é isso para a mulher, e ela está vivendo algo que talvez ela tenha planejado durante tanto tempo, ou pelo menos desejado profundamente, e aí quando acontece, ela não está feliz, ela sente culpa por não estar feliz. O que você falaria para uma mulher dessa, por exemplo? Olha, eu quando eu atendo, mães que são mães por acaso eu tô atendendo 2 pessoas nesse quadro, por agora.
mas, eu normalmente me limito muito mais a ouvi-las do que a dizer coisas para elas, sabe. Porque eu não sei se você já viu como é que os músicos, quando são músicos que nunca ensaiaram antes, eles quando se encontram, eles sentam, assim, naquela banda, aí um pega a guitarra, o outro pega o baixo, o outro vai para o teclado, o outro não sei o quê, enfim, cada um senta ali, mas eles nunca ensaiaram. E aí um deles vai e puxa lá uma nota, um negócio, o outro vai e entra, veja, eles vão no ensaio e erro ali. Até que de repente acontece ali um ritmo bacana. Isso era muito comum nas bandas de jazz nos Estados Unidos, eles se ensaiavam assim. Eles se encontravam para poder, né, até que acertava e faziam a o seu som, né. A maternidade é mais ou menos isso. Não é? Muitas vezes você é músico, ou seja, você é mulher, muitas vezes você sabe tocar um instrumento, ou seja, você é mãe, acaba de estar grávida ou vai ter o seu bebê, mas você não sabe o que que vai acontecer depois. E é importante, nesse momento, que você se conheça, mesmo que você queira muito, mesmo ninguém consegue fazer um planejamento 100% consciente de tudo que vai acontecer. Uma coisa é a gente estar aqui fazendo essa entrevista, falando sobre o universo feminino, sobre o apoio invisível que muitas vezes a gente não tem e tal, e vamos lá. Outra coisa é quando você está vivendo isso. Então, nessa hora de você sentar para tocar o teu instrumento, para fazer esse som que é a maternidade, você precisa ter esses elementos que podem te dar sentido, que possam trazer para você o significado. Porque eu também não estou dizendo que muitas mulheres têm filho à galega por aí, tá. E maternidade é responsabilidade. Essa condição que você está me trazendo é uma delas, né. Tem mulheres que: "Ah, mas eu pensei que ser mãe fosse isso", e é outra coisa. Por quê? Porque está vivendo, é diferente, não é. Não adianta eu saber tocar violão, mas na hora que eu sento para tocar com uma banda é diferente, é outra coisa aquilo ali. Então a gente precisa entender que, no final, dá certo, sabe. No final dá certo. Se você tem autoconhecimento, se você planejou, se você, não planejou, mas aquilo ali para você se você tem competências, né, habilidades para aquilo ali, tudo isso por exemplo, eu confesso, eu tenho 62 anos, eu não quis ter filhos, não quis. Eu não tenho afinidade com maternidade. Eu adoro acolher, eu adoro a minha profissão, já trabalhei muitos anos com criança também, mas eu não quis ter filhos. Por quê? Porque não estava no meu percurso, não estava no meu planejamento de vida, não é. E hoje, se você me perguntar: "Ah, você se arrepende?" Não. Por quê? Porque eu fiz o que eu quis, né. Agora, muitas mulheres não quiseram ter filhos e acabaram tendo. E isso pode ter gerado dentro dessa perspectiva delas, e aí é a saber, né, a gente está supondo aqui, saber o que que aconteceu para aquilo ali ter rolado. Mas não significa com isso que a pessoa tenha que negligenciar sua responsabilidade. Agora, quando a mulher é mãe, o que eu observo é que mesmo aquelas que ficaram muito nervosas, estressadas e apavoradas com a maternidade, elas se sentiram realizadas. Né, muitas, não são poucas também. Então veja que vai depender da história de vida, do planejamento, da intenção. Agora a culpa, destaco eu, a culpa muitas vezes aparece, não é porque a mulher tem alguma culpa realmente, é porque ela tem alguma questão que possa estar levando ela àquela culpa. E aí não tem a ver bem com a maternidade, tem a ver com a vida dela, que está pareada com aquele momento da maternidade dela, isso também pode acontecer. Tá? Então, enfim, o que eu digo é, todos nós precisamos entender que não existe uma causa e um efeito. Existe uma complexidade que se imbrica e faz aquilo dali ter um sentido na vida de alguém. Vamos falar sobre um tema agora muito atual. Você, eh, bem disse: "Cara, eu fiz o que eu hoje minha vida é fruto das minhas escolhas, eu estou muito bem com relação a isso". E tem mulheres que também estão, tem outras mulheres que não estão, mas o que a gente vê que algo muda com a experiência, né. Então eu queria saber de você,
O que que muda na mulher com mais de 40, mais de 50, mais de 60 em termos de se autocobrar, cobrança social mesmo e inclusive com a sua autoimagem? Eu queria que você falasse sobre etarismo. Então, eh, essa palavra, ela vem associada a algumas questões também, né, como eu sempre falo, nada vem sozinho, né, não é linear causa e efeito, não é isso. Mas assim, o etarismo, ele vem sendo pesquisado socialmente por várias pessoas, em vários ambientes, nas corporações, em mulheres que nunca trabalharam, enfim. Já se tem bastante material sobre isso, mas o que me chama muito a atenção é que o etarismo, ele não é um tema isolado ou uma causa, ele já é ele pertence a um universo, né. A mulher, por exemplo, ela vive hoje dentro de um cenário de consumo, ela vive dentro de um cenário de exigências, não é, como a gente falou agora ao longo do nosso papo, e o etarismo é enfrentar o preconceito, né, pela idade. Na verdade, quem cai nessa arapuca do etarismo são pessoas que envelheceram, mas não amadureceram, né. Isso eu vejo com muita clareza. A pessoa que acha que está velha para fazer alguma coisa, ela não amadureceu. Se você me perguntar: "Jaqueline, você é egoísta?" Demais. Eu sou muito egoísta. Eu sou uma egoísta saudável. Eu acho que tudo começa comigo. Se eu não estiver bem, nada está bem. Então eu tenho que cuidar de mim. Mas eu não sou egocêntrica. Eu não acho que o mundo tenha que parar para eu passar. A questão do etarismo é que a gente foi acostumado a vida inteira a estar a serviço de. A gente sempre teve na mão de contratantes para trabalho, a gente sempre teve na mão de marido, a gente sempre teve na mão da família, a gente sempre confundiu relacionamento, espírito familiar, eh a gente sempre, se perde um pouco quando a gente fala do social, não é. Não existe ninguém que viva sozinho, nós somos animais sociais, nós temos um cérebro social, não é. Então o etarismo, ele está nesse panorama da existência humana. Só que, o que eu quero dizer é que eu vou me basear no sujeito, tá, no indivíduo. Naquela pessoa que pensa sobre alguma coisa. Eu canso de escutar no consultório que eu estou muito velho para isso, que eu estou muito velho para aquilo, né. E eu achei interessante que eu tive uma experiência essa semana, que eu fui para academia e o meu personal me filmou lá na academia e tal: "Pô, já que você está bem, não sei o quê". E nos últimos 3 anos, foi em 2023 eu voltei para atividade física, foi um ano, quase um ano e meio depois da pandemia. Eu ganhei peso na pandemia, eu estava na menopausa, no auge da menopausa, e eu desenvolvi um problema de tireoide que eu não sabia que tinha. Então eu ganhei 12 quilos ao longo dos últimos 8 anos até 2023. E eu estava me sentindo muito mal comigo, a minha autoestima estava horrorosa, meu autoconceito pior ainda, minha autoconfiança no pé, como mulher, porque eu nunca tinha me deixado chegar num sobrepeso e tudo mais, e uma falta de energia absurda. Enfim, e agora nesse momento, 2023, eu voltei a frequentar a academia, 24 eu comecei a perder peso, 25 eu descobri o problema da tireoide, que ninguém descobria, porque as taxas me apareciam normais, e aí em 2025 eu comecei a perder peso com a reposição e tal. Aliás, eu agradeço demais a doutora Bianca, que foi quem me salvou, né, porque eu estava aí na beira do abismo, enfim. E aí eu me reestruturei, ou seja, eu perdi 12 quilos e hoje eu malho com frequência e tal. E eu tenho 62 anos. Tirei uma foto de 2024 até em Portugal, e agora, na academia, e mandei para o meu personal, falei: "Olha como é que eu era e olha como é que eu tô". Aqui eu estava com 40 e poucos anos e aqui eu estava com, parece que eu estava com 45 anos, que eu tô melhor do que lá, né, do com meus 45. Hoje eu estou me sentindo muito mais viva, muito mais vibrante nas minhas realizações. Por quê? Porque eu não envelheci? Claro que não, eu envelheci, né, o tempo passou para mim. Só que hoje eu sou infinitamente mais bem realizada do que eu era há 10, 15 anos atrás.
Então cada ano que Aham. passa, eu tiro uma coisa e coloco outra melhor no lugar. E o etarismo, a gente acaba dando o nosso termômetro, a nossa régua, na mão de terceiros, para dizer se a gente está velho, se não está. Eu sou apaixonadíssima por mim. Como quem é que vai me dizer que eu não sou realizada, gente? Quem que vai me dizer que eu não sou realizada, né? E aí eu me orgulho porque dentro da minha história, olha lá o autoconhecimento, eu Sim. entendi que o que me dá muito prazer é estudar, trabalhar como psicóloga, plantar sementes, quer dizer, provocando as pessoas a crescerem o máximo que puderem nas suas vidas. Então isso não tem etarismo que me detone. Falando nisso, comecei meu doutorado, né. Então com 62 anos e tudo bem, né. E aí as pessoas: "Ué, mas vai fazer doutorado com 62 anos?" Eu falei: "Tenho certeza que esse aí não tem nem especialização". Então é isso, é você olhar para as pessoas e entender que cada um dá o que tem. Mas você tem que se a reação disso é você quem que é responsável por isso. Então etarismo ou sem etarismo, a mim, como profissional, como ser humano e mulher, não me atinge, mas eu sei que isso é uma realidade, e a gente tem que acordar para isso, se realizando o máximo que puder. E desenvolver novos conceitos sobre isso, para a gente poder quebrar barreiras e ter comunicação que se revela como autoobservação de nós mesmos como sujeitos, né. Então eu tenho certeza absoluta que a mulher que assistiu esse episódio até aqui gostou muito, se viu na sua fala, está se descobrindo em acordo com o teu direcionamento. E para a gente poder caminhar para o final, eu queria muito que você desse talvez 3 atitudes ou que seja uma atitude, enfim, para que essa mulher atitudes pequenas, para que essa mulher nessa semana comece a aliviar esse peso invisível que sente. Então, o que que essa mulher pode fazer essa semana de diferente? Pode ser pequeno, pode enfim, eu quero te deixar, te dar essa liberdade de poder dar um direcionamento para essa mulher que se identificou com esse episódio. Assim, eh, eu sou muito contra esse papo de pense positivo, sabe. Eu gosto assim, faça positivo. Né, terapia sem ação é aleijada, né, ela começa com a autoaceitação, daí você entende que você não tem que estar se julgando coisa nenhuma, você tem que dizer: "Ah, eu sou isso, ah, então tá ótimo, e é daqui pra frente que vai", né. Então assim, errei, tá errado, não se erra mais nisso, fiz, tá feito, não faço mais isso, mas daqui pra frente farei diferente, né. Primeira coisa, escreva uma carta pra você se elogiando. E nesses elogios, você vai falar 3 coisas que você sabe que tem, mas que de repente você nem está praticando tanto. Como, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosto do meu quarto arrumado. Eu sou uma pessoa que curto isso. Então, eu amanhã vou acordar e vou deixar minha cama feita, né. Não precisa fazer mais nada, faz a cama, o quarto já está 50% arrumado. Então, quando a gente começa a se priorizar, a gente começa com pequenas coisas. Sabe? Então a primeira coisa é reconheça em você 3 características positivas e mande uma carta se fazendo um autoelogio, né. Segundo, no dia a dia, toda vez que você lembra, a gente é o crítico, a crítica e o criticado, tudo dentro da cabeça da gente ao mesmo tempo. Então a gente vai deixar de ser o crítico, a crítica e o criticado para a gente ser o melhor amigo. Eu uso a técnica, no meu celular de mandar uma mensagem para mim de manhã, uma mensagem positiva. Então, quando eu estou indo para academia, eu vou gravando, deixo ali, quando eu chego no consultório eu ligo. E aí eu escuto: "Pô, Jaque, você é incrível, hoje teu dia vai ser regado a coisas boas, você vai preparar sessões maravilhosas, seus clientes vão trazer boas notícias, assim, tenha firmeza naquilo que você fizer", loró. Então eu mando uma mensagem pelo WhatsApp para mim mesma. Então eu sugiro uma carta com dizeres positivos sobre você, não precisa ser uma carta enorme, mas uma carta onde você destaque, o quanto você é legal, o quanto você é bom, boa, né, naquilo que você está fazendo, naquele dia. Depois você mande uma mensagem positiva para você, né, e no final do dia, aprenda a agradecer.
sabe, porque o cérebro da gente, ele é uma máquina extremamente complexa e potente, mas ele é burro. E se você pede a vida, ao universo, a Deus, ao santo, aos anjos, sei lá o quê, é porque ele está entendendo que você não tem. E é essa marca que fica impregnada na gente. Então, quando a gente agradece, agradece porque tem. Então, a tendência daquilo é cada vez mais ser avolumado, ser escalonado para melhor. Então, escreva uma carta com 3 características boas sobre você. Segundo, mande mensagens positivas tantas quantas. No meio do dia, lembrou de uma coisa legal, manda uma mensagem e deixa lá. Manda uma mensagem e deixa lá. Escolhe um tema, lê uma frase bacana, sei lá. E no final do dia você aprenda a agradecer. Eu eu garanto que se você fizer isso durante 10 dias seguidos, você vai sentir diferença no teu humor, no teu índice de felicidade diário. Fica a dica. Eu achei incrível. Tá liberado? Posso fazer também? Tá liberadaço. Olha, você não sabe o poder do elogio. De manhã, quando eu acordo, às vezes tá o tempo meio assim, eu fico: "Ah, eu vou à academia", e na minha cabeça tá condicionado: "Academia, academia", porque se eu falar: "Não vou não", o impacto é outro. Então a gente não pode, deixar de perceber o quanto a gente tem de incrível no nosso potencial de ação. São coisas muito pequenas que a gente consegue mudar, grandemente o nosso ritmo de vida. E obviamente reduzir o nosso sofrimento, que já não é pouco, né. Maravilha, Jaque. Olha, eu quero que você convide agora quem está nos assistindo a te seguir no Instagram, te mandar um direct, se conectar com você. Então, o microfone é seu. Olha, para você que assistiu essa entrevista, eu deixo aqui o meu carinho e dedico para você a seguinte mensagem: tempo não dá ré, a vida não volta. É o hoje não vai voltar. Hoje de manhã acabou, não volta nunca mais. Faz da tua vida uma vida aonde você se orgulhe de você e nada mais. Sinta orgulho de você ser quem você é. Faça coisas que você se sinta profundamente orgulhoso. Não tem sentimento positivo melhor do que o orgulho da gente ser quem a gente é. Não é porque você tenha mais dinheiro ou você tenha mais coisas, não. É por você poder ser você. Pratica isso, ser melhor todo dia. E conta comigo. Eu tô no Instagram, tô agora no canal, e tô aqui. Pode me mandar mensagem que a gente vai trocar bastante. Eu sou Psi Jaque Magalhães no Instagram e também o meu canal é Psi Jaque Magalhães no YouTube. Conto com vocês. Aproveita e bota lá o curtir e o sininho. É isso aí, o joinha. Bem, tchau, aproveita e assista os outros vídeos, os outros podcasts aqui mesmo no canal da Jaque. Tchau. Obrigada, tchau, tchau.